Oi meninas, vamos começar o nosso tutorial, feito aos pouquinhos, tem uma semana corrida, mas não quero deixar vocês aí na expectativa. A regata Glória é uma top-down, né? A grande maioria sabe, mas eu vou falar mesmo assim, de cima, ela é feita de cima para baixo, top-down. O que é que vai definir a quantidade de correntinhas iniciais? É quanto você gosta que tenha essa abertura aqui da sua gola, né? Eu comecei a minha gola com 80 correntinhas, porque eu gosto dela no meio do caminho, nem tão fechada, nem tão aberta. E você tem que ter como medida, a medida mínima que tem que ter isso aqui é a circunferência da sua cabeça. Então, essa quantidade de correntinhas não pode ser menor do que a circunferência da sua cabeça, senão a sua blusa não passa na sua cabeça, tá? Eu tô trabalhando com 2 rolos simultâneos do fio Prisma, porque eu já tinha, mas vocês podem trabalhar com qualquer fio que vocês queiram. Vou dar algumas sugestões. 2 cabos do Queen, 2 cabos de Anne, Anne com Cleia, Anne com Charme, Charme sozinho. Não acho que Charme 2 cabos fique bom, eu já acho que fica muito pesado. Acho que falei isso mesmo. Cleia com Anne, 2 cabos de Cleia, 3 cabos de Cleia, Cleia com Cleia com Prisma, Prisma com Anne. Então, misturem fios. Eu não sei exatamente, né, o estado aí, a cidade que cada um tá, mas eu gosto muito desse caimento, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, ela tá leve, mas ao mesmo tempo ela cresce bem, porque aqui eu tô com, como se eu estivesse com 8 cabos, né? O fio Prisma, ou o fio Doce Laçadas, ou o fio Novelando, ou o fio da minha amiga Cris, que é Tear e Trama. Aqui eu tô com outro fio dela, ó. Tear e Trama, também é nesse mesmo esquema, são quatro novelos, 4 fiozinhos que formam um novelo. Fica com um caimento ótimo. Ela tem um caimento, porque também eu faço com agulha 6. Isso é uma coisa que eu também quero falar sobre a agulha. Se você trabalha com uma agulha muito pequena, o seu vestuário ele tende a ficar com menos caimento. Então, a opção da agulha grande é justamente você ter uma peça que vai ter um caimento bacana. Então, deixa eu botar de lado aqui e a gente vai começar. Quem quiser começar como eu, vamos começar com 80 correntinhas. Se você quiser a sua mais fechada, você bota menos correntinhas. E a minha sugestão é coloque números pares, tá? Eu não tenho de cabeça, mas o motivo é esse aqui, dessa parte da pala. A gente trabalha aqui os Vzinhos. Aqui mais para baixo a gente vai trabalhar o Vzinho com um ponto em relevo. A lateral aqui eu tô fazendo toda em relevo, ó como tá ficando bonito. E essa blusa, essa regata, a gente vai ter ela toda em crochê. E a gente vai ter ela com a pala em crochê e a parte do corpo em tricô barra nuking, porque aí cada um vai decidir. Quem não quiser vai fazer ela toda em crochê. Eu vou fazer uma toda em crochê e vou fazer uma com crochê barra nuking, barra tricô. Eu tô preferindo o tricô ao nuking nesse momento. Então, vamos lá. Vou começar com 80 correntinhas e vocês aí meçam a circunferência da cabeça de vocês e definam quanto que vocês querem. E aí, escolham fazer sempre números pares para a gente ver, para dar certo lá no final. A maioria que já me conhece sabe que eu não tenho essa coisa de ficar contando, mas sei que para começar um vestuário é preciso contar. Mas à medida que os problemas vão surgindo, eu vou resolvendo da melhor maneira. Então, vou fazer aqui minhas 80 correntinhas. Aqui, ó, já tô com 80 correntinhas. Na hora de fechar, garante que ela não tá torcida. Por incrível que pareça, essa torção acontece nas melhores famílias. Porque a gente vai, gira e quando vê, ela torceu. Então, tem que tomar cuidado para que não torça. É mais comum do que você pode
imaginar. E agora a gente fecha aqui na primeira, das 80, quem estiver fazendo igual a mim, com 80 correntinhas. E essa primeira carreira, depois das correntinhas que eu faço, é uma carreira de ponto baixíssimo. Então, muito cuidado nessa hora, para você não apertar os seus pontos baixíssimos. Se você me perguntar, Joana, posso fazer depois? Pode. Só que como eu estou usando um fio degradê, se eu deixar para fazer depois, essa combinação das cores dos fios não vai estar mais aqui. Porque ela vai, né? Vou estar numa outra faixa do fio. E aí eu não quero, porque eu não quero que fique um detalhe chamando tanta atenção. Essa carreira de ponto baixíssimo que eu faço é para fortalecer essa base de correntinhas para eu começar o trabalho. Principalmente usando uma agulha grande, que é a 6, e um fio como esse, que é um fio fino. E para não ficar com aqueles buracões, eu faço essa carreira de ponto baixíssimo para dar uma sustentação. Quem não estiver usando o fio degradê e quiser fazer depois essa base de corrente, essa sustentação com pontos baixíssimos, pode. Então, a minha segunda carreira é uma de pontos baixíssimos aqui na minha base de correntinhas, já fechada nessa circunferência que é o início da minha pala da blusa, da regata. Só para falar da numeração, nessa aqui com vocês eu tô usando a 9590. Tá vendo? Carreira de ponto baixíssimo na base das correntinhas que eu fiz, que no meu caso são 80. Não aperte, porque o objetivo não é fechar, o objetivo é só dar sustentação, ok? Então, segundo passo é esse. Vamos seguir. Terminei aqui a carreira de ponto baixíssimo. Olha o que é que eu faço. Eu agora vou entrar. Deixa eu pegar uma agulha um pouco menor só para mostrar para vocês. Porque essa agulha que eu tô tem uma cabeça grande, né? Essa é a única carreira que eu não vou fazer fechamento. O que é que eu faço, ó? Vocês estão vendo que aqui tá a frente do ponto baixíssimo. Eu sei que eu tô com a linha vinho, mas preste atenção no que eu tô falando. Aqui tá o meu ponto baixíssimo. Vou mostrar pra vocês. Estão vendo o ponto baixíssimo? Aqui na frente. Eu vou trabalhar na parte de trás deles. Então, eu venho aqui, ó, na parte de trás. Ah, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. Subo 2 correntinhas. E vou fazer outro ponto alto aqui. Presta atenção. Vou ficar com a mão parada por causa do foco. Eu vou trabalhar meus aumentos agora. Então, aqui eu fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer só na parte de trás. O meu ponto baixíssimo tá aqui na frente, paradinho. Eu entro atrás e faço. Aqui eu fiz um ponto alto. Vou fazer outro ponto alto. E outro ponto alto. Somente na parte de trás. Ou seja, nas correntinhas. Lembram que a gente fez uma carreira de correntinha e fez uma carreira de ponto baixíssimo? Agora, eu tô trabalhando pontos altos, pegando por trás do ponto baixíssimo. E são 3 pontos altos e um aumento de ponto alto. Três pontos altos. E um aumento de ponto alto. Agora, aqui vem uma informação que eu acho pertinente. Vocês podem, nessa hora, fazer menos aumentos se quiserem, né?
essa quantidade de aumentos, ela ficou boa no meu ombro, assim, no meu caimento. Por quê? O que é que acontece? Não sei porque que o foco tá toda hora saindo e voltando, saindo e voltando. A gente tá fazendo essa carreira aqui de aumento. Depois a gente vai trabalhar 3 ou 4 carreiras sem nenhum aumento. Para depois fazer um aumento e aí continuar trabalhando até o final. Então, a quantidade de aumentos que você coloca aqui, se menos ou se mais, define um pouco quando é que você vai precisar fazer aumento aqui. Então, o que é que eu prefiro fazer? Eu fiz 3 pontos altos e um aumento nessa carreira. E aí eu pude trabalhar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, 1, 2, 3, 4 carreiras. Né? Eu pude trabalhar por 1, 2, 3. Eu pude trabalhar por 3 carreiras sem aumento. Aí depois aqui eu fiz um aumento de uma correntinha e trabalhei essa de aumento, né? Depois trabalhei mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o final. Aí eu não precisei fazer mais aumento. O que que eu fiz aqui? No lugar da correntinha, nas últimas 2 carreiras da pala aqui dessa parte, antes da manga, eu coloquei o ponto alto em relevo, que é opcional. Então, se você não quiser colocar tantos aumentos aqui, você vai ter que, inevitavelmente, fazer aumentos antes das minhas 3 carreiras que eu fiz aqui. Não sei se ficou clara a explicação, vocês me mandam aí nos comentários se não entendeu essa parte. Se ficou dúvida nessa parte que eu explico melhor. Então, aqui, ó, eu tô com a outra agulha só para facilitar a entrada aqui no ponto, porque a agulha 6 tem uma cabeça grande. Mas eu tô com um ponto bem folgado. Se você tem dificuldade de manter o ponto folgado, de repente você não troca por uma agulha menor. Vai aí na calma, fazendo os pontos altos, pegando somente atrás do ponto baixíssimo, nas correntinhas. Então, eu entro por trás e vou fazendo 3 pontos altos e um aumento, 3 pontos altos e um aumento, até o final. Deixando, olha o detalhe que fica, estão vendo que aqui fica o ponto baixíssimo que eu fiz e não fica aberto? Viram por que essa carreira de ponto baixíssimo para dar essa sustentação? Então, esse próximo passo que a gente está fazendo é 3 pontos altos e um aumento, 3 pontos altos e um aumento até o final. E a gente se encontra aqui para finalizar essa parte. Olha, turma, vou trabalhar também com 2 cabos do fio Queen, do fio Queen 5. E aí, tem uma sensação, para quem for trabalhar com 2 cabos do fio Queen, que pode trabalhar com uma agulha menor um pouco do que a 6. Eu vou fazer as minhas 80 correntinhas e vou fazer meus pontos baixíssimos. E depois a minha primeira carreira, que foi essa de pontos altos e dos aumentos. E aí mostro para vocês, para dizer qual é a minha percepção com esse fio aqui. Aí, turma, aqui tá a minha versão no fio Queen e a minha versão no fio Prisma. Vou fechar, vamos pro nosso 4º passo. E aí, a gente começa esse ponto fantasia, que é um ponto mamão com açúcar. A gente fecha aqui na cabeça desse primeiro ponto. Eu sempre começo com 2 correntinhas e o ponto alto no mesmo lugar. Quem não quiser, não precisa fazer como eu, né? Tudo certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto. Eu fiz, olha só, agora que eu tô olhando na versão e... Olhem que eu fiz aqui outra carreira de ponto baixíssimo, firula. Firula, vocês sabem que eu gosto dessa firulinha. Quem não quiser não precisa, mas eu vou fazer. Achei bonito esse detalhe, estão vendo? Então, volta aqui. Volta, volta, volta. Quem não quiser fazer, pula esse passo 4 e vai pro passo 5. Fechei com ponto baixíssimo e vou seguir agora fazendo ponto baixíssimo até o final da carreira. Sem apertar, sem tensionar a mão.
fluida, fluida, fluidez, curtindo o processo, curtindo o toque da mão na linha, o dançar da agulha e curtindo aí com a sua música preferida, com a sua série preferida, ou no silêncio, ou conversando com seus entes queridos, como você preferir. Então, vou seguir aqui com uma carreira de ponto baixíssimo até o final. Eu gravei, depois vi que não estava gravando. Expliquei já aqui o próximo passo, o quinto passo, sozinha, achando que eu estava gravando. Vou explicar de novo. Nosso próximo passo agora vai ser fazer o ponto fantasia. Eu faço o ponto fantasia por 4 carreiras sem nenhum aumento. O que é o ponto fantasia? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pulo 2 pontos baixíssimos aqui da base e faço outro ponto V. Depois pulo 2 da base e faço outro ponto V. O que eu expliquei foi o seguinte. Eu, com a minha tensão de ponto, consegui fazer 4 carreiras. 1, 2, 3, 4, sem nenhum aumento. Ponto V sobre ponto V. Se a sua peça ficar como a minha, assim, ó, acomodando bem nos ombros, você vai fazer 4 carreiras no ponto fantasia. Se sua peça emborcar mais, como essa aqui que eu tentei reproduzir, você vai ter que colocar, na carreira que você perceber que está emborcando, você vai ter que colocar uma correntinha para separar. Vou refazer aqui o que eu já tinha feito, gravando sozinha, achando que eu estava gravando sem gravar. Coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu fechei com um ponto baixíssimo, subi 2 correntinhas. E faço um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Esse aqui é o primeiro V. Laço a agulha sem correntinha, pulo 1, 2 no terceiro, ponto baixíssimo da base, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Laço sem fazer correntinha, conto 1, 2 e vou no próximo, vou no terceiro ponto baixíssimo e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço, pulo 1, 2, vou no terceiro e faço. Percebam que eu atravesso a costura, tá vendo? E entro entre as pernas do ponto baixíssimo. E faço, ó, 1, 2, entro nas pernas do ponto baixíssimo e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço a agulha, conto 1, 2, vou no terceiro e faço. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou trabalhar, conto 1, 2, vou no terceiro. Quando terminar essa carreira, trabalhar com esse fio exige atenção, porque você não pode deixar nenhum fio sem trabalhar dos 4 de cada rolo, né? Cada rolo são 4 fios. Se você deixar um para trás, fica feio. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês nessa primeira carreira. Fecho a minha primeira carreira do ponto fantasia para começar mais 3. Terminei aqui, ó. Os 2 que eu pulo, eu venho... Estão vendo aqui? 1, 2 correntinhas, eu venho na cabeça do primeiro ponto alto e fecho com baixíssimo. Eu caminho para o próximo, para dentro do espaço do V. Eu faço assim, ó, outro ponto baixíssimo. E faço 1, 2 correntinhas. E daqui eu já sigo fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Daqui eu já passo para o próximo V e faço um ponto alto,
2 correntinhas e um ponto alto. Laço a linha e um ponto alto. Uma correntinha, não duas, desculpa, falei duas atrapalhado, um ponto alto. Laço sem fazer correntinha, vou no espaço do V e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E é V sobre V. Quando alguém te falar assim, V sobre V, você entende que é um ponto V em cima, dentro do outro ponto V. E não tem aumento. Agora, enquanto eu estou fazendo aqui, vai aí uma informação importante que eu sempre falo, mas nunca é demais, é bom falar. Cada fio, mesmo que sejam fios da mesma família, de acordo com a coloração dele, ele tem um comportamento diferente. Então, eu percebo aqui que esse fio meu, mesmo eu fazendo com a mesma agulha, o mesmo ponto, ele tem um comportamento um pouco mais mole que o meu outro fio, com a minha outra peça no fio prisma. E é comum isso acontecer. Comigo já aconteceu muitas vezes. Fios da mesma família, dependendo da cor, eles são um pouco mais duros, são um pouco mais moles. Às vezes cedem um pouco mais do que outras vezes, ou de outra cor daquela mesma família. Então, uma coisa que eu sempre falo é: prestem atenção no crochê de vocês. Pode ser que no seu ponto e na sua atenção, você tenha que fazer adaptações diferentes das que eu estou fazendo, né? Seguir o passo a passo, incluindo alguma alteração diferente da que eu estou fazendo. Então, você precisa estar atenta ao comportamento aí do seu fio no seu ponto, para poder você se adequar. Por exemplo, eu fiz 4 carreiras sem aumento. Então, aqui eu já estou na segunda, vou fazer mais 2 dessa mesma forma, V sobre V. Pode ser que você precise fazer aumento, como eu já disse. E aí, você vai fazer como? Entre um V e o outro, você vai colocar uma correntinha. Então, eu volto com vocês com as minhas 4 carreiras prontas para a próxima etapa, onde eu faço realmente os meus aumentos. E a todo momento eu vou experimentando. É importante experimentar, né? Quando a gente está fazendo pra gente, tem essa coisa boa que a gente pode o tempo inteiro experimentar. Quando tá fazendo para uma encomenda, aí sempre é um friozinho na barriga, ver se vai vestir bem na sua cliente. Mas a gente entrega para Deus e confia. Além de tudo, confie em você mesma, na sua experiência, na sua esperteza, no seu poder de observação, e você faz a peça aí adequada para sua cliente, tendo as medidas dela em mão. Vou até o final, vou fazer minhas mais 2 carreiras e volto para a próxima etapa com vocês. Quem estiver fazendo com um fio como eu, prisma, atenção com os fiozinhos, hein? Se você trabalhar qualquer ponto e não pegar os 4 fios de cada novelo, no caso aqui eu estou trabalhando com 8 cabos ao mesmo tempo, fica feio, porque fica saindo fio e não é legal. Cheguei, ó, na minha 4ª carreira. Foi isso aqui que eu falei para vocês. Se o de vocês estiver fechando demais e isso aqui não ficar deitadinho no seu ombro, você já vai ter que ter feito aumento, você já deve ter feito aumento antes. Então, aqui eu tenho 4 carreiras sem nenhum aumento. Agora, vou voltar aqui na minha peça piloto, que já não é a primeira, né? Eu já fiz algumas mudanças da primeira para essa. Mudanças que eu achei que iam fazer a peça ficar mais bonita. Deixa eu só me encontrar aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a trabalhar com aumentos, ou seja, uma correntinha entre cada ponto V. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, com uma correntinha de separação. Joana, se eu quiser essa minha parte da blusa
Antes de separar as mangas maior, o que é que eu faço? Vocês estão vendo aqui que eu fiz a primeira carreira, né, de pontos altos, tirando a correntinha. Uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, sem aumento. Uma, duas, três, quatro com uma correntinha de separação. E mais uma, duas com um ponto alto em relevo no meio, no lugar da correntinha de separação. Então, foi 8, 9, 10. A altura que eu separei a minha manga foi o tanto de 10 carreiras. Vocês vão definir aí. Eu aqui, ó, tenho uma manguinha que tem 16 centímetros. 16,5. Vocês vão dizer quanto é que vocês querem. Vocês vão experimentando. Eu não queria manga longa, nem queria muito. Eu queria assim, ela tá batendo assim no meu ombro, no meio do meu ombro. E daqui eu já separei as mangas. Vocês vão fazer quanto quiserem. E aí, se eu quiser fazer, Joana, mais do que você, o que é que eu vou fazer? Você vai começar a fazer aumentos entre... Quando chegar nessa hora eu falo, mas vou falar aqui para as mais ansiosas, que eu sei que tem uma turma que é mais ansiosa. Eu fiz somente essa sequência de aumento. 4 carreiras sem aumento, 4 carreiras com uma correntinha de separação. Essa daqui não teve aumento, porque o que que eu fiz? No lugar da correntinha, eu coloquei um ponto alto em relevo, mas não fiz aumento. Se você quiser que a sua manga, que sua pala seja maior, você vai começar a colocar a correntinha entre, fez o V, correntinha, ponto alto em relevo, correntinha V. Correntinha, ponto alto em relevo, correntinha V. Mas eu não precisei chegar nesse passo, porque a minha ficou boa dessa medida. Então, vamos lá agora fazer com a correntinha. Eu venho pro V, eu venho para o V com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes, eu faço assim, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ou seja, V sobre V. E agora, uma correntinha de separação e vou pro próximo V. Ponto alto, uma correntinha de separação e outro ponto alto. Uma correntinha de separação e V sobre V. O V nem precisa eu ficar falando mais, né? É ponto alto, uma correntinha de separação. Ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Então, sempre que eu falar ponto V, é isso aí, vocês já sabem, nesse caso. E agora eu vou fazer 4 carreiras iguaizinhas a essa, com uma correntinha separando os meus pontos V. Esse meu fio dessa cor é muito mais seco do que o outro fio que eu tô fazendo a outra peça. Então, volto com vocês depois de mais 4 carreiras prontas. Deixa eu passar aqui para nossos alfarrápios, para quem gosta também de ter anotado. Aqui são 4 carreiras de IPF, que é ponto fantasia. Só que a gente tem ponto V, uma correntinha de separação e ponto V. Uma correntinha de separação, ponto V. E isso aqui, ó, dentro do ponto V da carreira de base. Ou seja, aqui a gente fez a quarta carreira sem aumento. E aqui a gente vai subir fazendo mais 4 carreiras. Com o aumento da correntinha.
certo? Então, vamos fazer essas 4 carreiras aqui. Terminei, ó. Então, já tenho 8 carreiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, na minha medida, viu, gente? Atenção a essa informação. Eu vou fazer agora 2 correntinhas para subir. O ponto V. Em cima de ponto V. E agora, na correntinha, no espaço onde tem uma correntinha, eu faço um ponto alto. Não faço correntinha entre o ponto V e esse ponto alto. Na minha medida, que eu medi lá para vocês, aqueles 16 centímetros de pala, para separar as mangas, mais 2 carreiras dessa que eu tô fazendo, ficou ideal pro tamanho que eu queria. Quem quiser, vai seguir fazendo mais carreiras desse tipo. Então, eu vou terminar essa carreira e volto com vocês para a próxima, onde eu faço o ponto alto em relevo. Mas consta mais 2 carreiras sem aumento. Por que que é sem aumento? Porque no lugar da correntinha eu fiz um ponto alto. Eu não coloquei nenhum ponto a mais do que o que eu já estava fazendo. Eu só fiz mudar a combinação de ponto. Se você, nesse momento, precisa que a sua blusa já abra um pouco mais a pala, você vai colocar correntinha onde? Entre o ponto alto, aqui. Você vai fazer o ponto V, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto V. Porque aí você já vai criar mais aumentos nesse momento. Então, vai experimentando, vê se a sua tá vestindo bem. Se tá acomodada nos seus ombros, você faz como eu. Se tiver apertando, repuxando, é hora de você já fazer mais aumentos. Combinado? Vou nessa carreira até o final e volto com vocês para mostrar a próxima e última da minha pala antes de eu separar as mangas. Terminei essa carreira. A primeira que eu coloquei o ponto alto no lugar da correntinha. E agora eu vou fazer a última da minha pala. 2 correntinhas para subir. O ponto V em cima do ponto V. E o ponto alto eu faço ponto alto em relevo pela frente. Como é ponto alto em relevo pela frente, eu pego o ponto, trago ele para frente da agulha. E aqui eu faço um ponto alto. E vou seguir ainda assim sem fazer nenhum aumento. A única diferença é que eu vou fazer o ponto alto em relevo. Pela minha medida, e pelo que eu queria, lógico, né? Essa medida aqui dos 16 centímetros foi suficiente para minha pala. O meu próximo passo agora já vai ser separar as mangas do corpo. Aqui, quem precisa fazer aumento vai fazer e faz aumento nessa carreira aqui primeira que a gente fez com esse ponto alto e aí segue fazendo, se por exemplo, presta atenção, se você precisou fazer aumento nessa carreira aqui de baixo com uma correntinha depois do V e uma correntinha antes do V, essa carreira de agora você vai manter a correntinha depois do V e a correntinha antes do V. E quantas mais carreiras você fizer, você mantém a quantidade de pontos. Se você ainda quiser a sua pala maior do que esses 16 centímetros, você vai seguir fazendo e se já fez aumento aqui e vai precisar fazer mais aumento, o que é que você faz? 2 correntinhas antes do V, depois do V, 2 correntinhas antes do V. Ah, Joana, ficou muito folgado dessa forma. O que é que eu faço? Você faz 2 correntinhas depois do V, uma correntinha antes do V. 2 correntinhas depois do V,
uma correntinha antes do V. Ou uma outra forma é V, correntinha, né? Para quem já tá com aumento, tá, gente? Eu não fiz aumento aqui. Para quem já tá com aumento. V, correntinha, ponto alto. Faz outro ponto alto em relevo e correntinha. Aí, em vez de um ponto alto, vai ficar com 2 pontos altos. É outra forma de você fazer aumento, né? Então, aqui nos nossos alfarrápios, a gente chegou no momento que a gente faz 2 carreiras, onde a gente tem o ponto V, um ponto alto naquele espaço de correntinha, né? Então, olha aí, vão aprendendo também como fazer o gráfico. E outro ponto V, oh meu Deus, aqui. Outro ponto V em cima de ponto V. E um ponto alto em cima da correntinha. Então, são 2 carreiras assim. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir vocês. Eu não fiz aumentos mais, né? O que é que eu fiz? Eu substituí o ponto alto em cima daquela correntinha. Quem precisa fazer aumento, porque tem, né, a largura é mais largo que eu. Quem precisar de mais aumentos, porque a pessoa pode ser mais larga, a sua cliente pode ser mais larga, o que é que pode fazer? Aqui a gente tem o ponto V, vai fazer uma correntinha, o ponto alto, uma correntinha, e aqui o outro ponto V. Foi a primeira alternativa que eu dei a vocês. Aqui embaixo a gente só tinha um ponto alto. Então, o que é que a gente fez? Aumentou 2 pontos, estão vendo? Aumentamos 2 cabecinhas de ponto, que a gente fez 2 espaços de correntinha. Aí, vocês podem fazer isso e seguir por quantas carreiras precisar. Estão vendo que aqui, ó, essa carreira aqui, eu já tô sugerindo aumentos. Quem ainda assim precisar de mais aumentos, além desses, pode fazer como outra sugestão. Tem aqui o ponto V, aí tem aqui a correntinha, aí vai fazer um ponto alto em relevo, outro ponto alto em relevo e uma correntinha, e aqui tem outro ponto V. O símbolo do ponto alto em relevo não é esse, não. O símbolo do ponto alto em relevo, se eu não me engano, é uma coisa que faz assim. Só que agora eu não me lembrei de fazer. Então, aqui, ó, a gente tava dessa forma. Tinha um ponto alto já, uma correntinha. Gente, eu tô dando sugestão para quem tiver outras necessidades diferentes da que eu tive. Então, aqui a gente tem a correntinha que já tinha embaixo, só que a gente fez 2 pontos altos em relevo. Então, já é outra sugestão de aumento. Aqui já é sugestão de aumentos. Então, viram que vocês podem fazer. Eu parei aqui nessas 2 carreiras dessa forma, onde eu substituí o ponto alto no lugar da correntinha. E a carreira que eu fiz depois dessa foi como... na verdade, tem outra carreira aqui em cima, né? Que eu fiz ponto alto em relevo. Então, são 2 carreiras, incluindo o ponto alto no lugar da correntinha, sendo a segunda carreira com ponto alto em relevo pela frente. É assim que eu escrevo minhas receitas, é assim que eu faço meus alfarrápios, viu, gente? Bem-vinda ao meu universo.
Aqui eu dei sugestão para quem for precisar fazer mais aumentos do que eu. Então, vou fazer essa carreira que eu tô fazendo ponto alto em relevo e volto com vocês já para fazer a separação das mangas. Oi, turma, mais uma vez eu fiquei falando e depois não consegui enviar. Vou ser mais objetiva agora. Terminei aquelas 2 carreiras que eu já tinha dito a vocês, com um ponto alto no meio aqui, entre o ponto V e o outro. E já separei 9 pontos Vs para uma manga. E eu precisei somente de 10 correntinhas separando a lateral aqui do meu corpo. Aqui tá marcado também, vou fazer desse lado mais 10 correntinhas para separar o meu corpo. Essa parte que a gente tá finalizando é somente a parte do ombro, tá? Aqui começa a parte que vai cobrir o busto ainda, o seio. Eu vou fazer essa aqui rosa toda em crochê com vocês. E essa daqui eu vou fazer uma parte do busto toda como em crochê e a parte do corpo em tricô. O que é essa lateral do corpo? Vou mostrar aqui a vocês porque eu tinha explicado antes. Essa medida de 9 pontos para cada manga, cada uma tem que ver quanto que precisa para o seu braço. E essa medida de 10 correntinhas para a lateral do corpo, cada um também precisa ver quanto que precisa. Eu quero com 10, primeiro eu já medi, já experimentei essa, e não quero ela tão folgada, porque o fio Prisma folga muito com o tempo. Então, eu não quis fazer aqui muito aberto. Se você quer um corpo mais folgado, minha sugestão é que você faça mais do que 10 correntinhas. Logicamente, você vai ver aí de acordo com a sua medida. Então, vou finalizar a separação. Eu acho que eu tenho quase certeza que eu já mostrei aqui fazendo relevo, mostrei. E eu só precisei dessas 2, porque eu só quero essa medida de pala. Eu chamo isso aqui de pala e isso aqui de busto, né? Ainda tem um pedaço aqui do busto, para depois começar o corpo. A próxima carreira que a gente vai fazer, eu fiz uma carreira toda de ponto baixo, estão vendo, ó? Nela toda. E depois eu peguei o ponto fantasia na frente e a lateral eu segui fazendo o ponto alto em relevo. Aí quem quiser pode seguir fazendo ela toda com ponto fantasia ou fazendo essa lateral no ponto alto em relevo. Vou terminar aqui a separação do meu corpo. O outro vídeo, para vocês terem uma ideia, tinha ficado com 8 minutos. Não me lembro mais o que é que eu falei, mas tudo bem. Vamos em frente.